Bom, um mês das eleições americanas, a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump segue acirrada. Confira na reportagem de Malu Bacarin. Assim como em 2016 e 2020, os famosos estados pêndulo, Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin, podem decidir quem vai vencer as eleições, a vice-presidente Kamala Harris ou o ex-presidente Donald Trump. As pesquisas indicam que os dois estão empatados. O programa da vice-presidente combina firmeza contra a imigração ilegal, melhorias para a classe média e defesa do direito ao aborto. Diante dos ataques de Donald Trump, Kamala o chamou de fraco e disse que os americanos o expulsaram em 2020. O magnata repete o discurso de 2016 e 2020, com a promessa de combater a imigração ilegal que, segundo ele, está destruindo as cidades americanas. Nos comícios, Trump culpa Kamala pela inflação e atribui a segunda tentativa de assassinato contra ele à retórica dos adversários. O aborto é um dos temas centrais das eleições. Kamala acusa Trump de ser o responsável por histórias trágicas envolvendo a interrupção à gravidez que aparecem na mídia. A democrata alega que o país vive uma crise sanitária e que o republicano é o arquiteto. A Suprema Corte Americana anulou em 2022 o direito constitucional que protegeu o aborto, deixando nas mãos dos congressos estaduais a regulamentação do que muitas mulheres consideram um direito e que tem sido dificultado ou eliminado em muitos estados. Quando foi presidente, Trump nomeou diversos juízes. A passagem do furacão Helene também ganhou destaque na campanha eleitoral. Ao visitar uma das cidades mais afetadas pelo fenômeno, Trump cobrou a ajuda do governo. A Casa Branca refutou as acusações de que Biden e Kamala não responderam ao desastre. No Arizona, republicanos se posicionaram contra Trump e a favor de Kamala. Muitos criticam a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 pelos apoiadores do ex-presidente e o posicionamento dele. Nas últimas eleições, o ex-presidente perdeu por apenas 10.500 votos. O movimento anti-Trump no estado já arrecadou $120 mil, o dobro do valor de 2020. Na véspera das eleições de 5 de novembro, a tensão política aumenta. Os centros eleitorais nos condados mais disputados se tornaram fortalezas, protegidos por cercas de ferro e detectores de metal. O presidente americano Joe Biden disse não saber se as eleições presidenciais serão pacíficas. A certificação dos resultados no Capitólio serão feitas com o nível de segurança mais alto possível para um evento oficial. Vamos seguir falando sobre essa reta final, então, da disputa entre Donald Trump e Kamala Harris. Agora com Daniel Toledo, advogado que é especializado em relações internacionais. Daniel, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Daniel, a Malu Bacarin trouxe na reportagem, e a gente está acompanhando essas pesquisas eleitorais passo a passo, que nós continuamos com os dois candidatos empatados. Você que tem informações sobre essas questões para a gente, está havendo algum tipo de impacto, ainda que não traduzido pelas pesquisas, do acirramento da guerra no Oriente Médio na disputa nos Estados Unidos? Tem muita coisa por aí, Lívia, que aqui dentro dos Estados Unidos, eu estou em Houston, Texas, aqui dentro dos Estados Unidos a gente tem uma visão um pouco diferente do que muitas vezes é passado para quem está fora do país. Nós tivemos até junho, se eu não me engano, Donald Trump liderando totalmente as pesquisas e muito na frente do Joe Biden. Quando o Joe Biden saiu, nós percebemos que essa conta estava realmente empatada. Nós tínhamos ali uma vantagem praticamente matemática e dentro da margem de erro, tanto de um para com o outro, quanto do outro para com um. E agora nós temos aí números que colocam nas pesquisas médias eleitorais, as pesquisas oficiais, tá? Não algumas pesquisas que a gente vê aí de universidades, mas as pesquisas oficiais colocam Kamala Harris de 3 a 5 pontos percentuais na frente de Donald Trump. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer alguma coisa, porque hoje nós temos aí a questão sempre tivemos aqui dentro dos Estados Unidos a questão dos votos dos delegados de cada um dos estados, né? E cada um desses estados eles vão fazer ali um battleground, eles vão fazer ali um terreno de batalha para conseguir mais eleitores dentro daqueles estados, para que eles possam efetivamente ter um número suficiente de 270 delegados, 270 votos, para que eles possam ganhar as eleições. Então, isso hoje é o que pesa dentro dos Estados Unidos. É esse pêndulo desses estados chaves
que estão realmente pesando na diferença de quem vai ganhar as eleições. E Daniel, o estado da Pensilvânia realmente é peça-chave para a campanha e até mesmo para a votação no dia 5 de novembro? Sim e não. Eu acredito, sim, todo mundo diz que sim, eu acredito que as pessoas estejam mais certas do que eu, mas eu acho que hoje a briga real vai ficar em Michigan, não vai ficar na Pensilvânia. Eu acho que a Pensilvânia já é carta negociada, já é carta decidida, já é carta que eles já sabem para onde a tendência deve seguir dentro da Pensilvânia, mas hoje nós temos aí 2 grandes estados que estão aí indecisos ainda, com uma margem de percentual a mais, alguns para Donald Trump, outros para Kamala Harris. Eu acredito que hoje a gente vai ter a maior briga, nós vamos ter no Arizona, Nevada, Geórgia e Michigan. Bom dia, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria, pegando o gancho desses estados, entender na tua visão quais vão ser os temas centrais para os eleitores indecisos desses estados. Cada um deles tem a sua particularidade, né? Cada um deles tem a sua característica pessoal. Se você olhar aí, nós temos um estado, que seria a Geórgia, que está mais ou menos centralizada ali nos Estados Unidos, centro-leste dos Estados Unidos, onde nós temos uma população negra maior. Então, quer dizer, nós vamos ter aí uma oposição a Trump, porque se vocês olharem ali nas pesquisas, a maioria das populações negras, imigrantes, mulheres, elas estão indo mais para o lado da Kamala Harris. A diferença aí está em 20% a 22% favorável a Kamala Harris. Então, nós temos aí esse desequilíbrio por causa dessas questões. Se nós formos para Michigan, nós temos muito dessa situação também ali na região de Detroit. Então, nós vamos ver ali mais ou menos o mesmo cenário, buscando as mesmas coisas. Mas se nós formos para o Arizona e também para Nevada, nós vamos ver que a situação é totalmente diferente. Ali eles têm um problema migratório muito grande, nós temos ali o Arizona na fronteira, nós temos ali questões de desenvolvimento, nós temos questões de pouca população que precisa ali de uma infraestrutura um pouco melhor, nós temos ali a questão energética que está sendo super questionada, a questão do desemprego ali que está sendo super questionada, apesar de eu discordar da questão do desemprego, tá? Eu internamente eu vejo essa questão do desemprego como um ponto à parte, seria um capítulo à parte, não existe o desemprego, existe a falta da vontade de se trabalhar, então, e isso é em razão de benefícios que são concedidos pelo governo, é o assistencialismo, que eu também sou contra. Então, nós temos em cada um desses 4 estados uma oratória diferente. E se vocês perceberem, nos debates políticos que foram feitos nos palanques políticos que foram feitos nesses estados, é onde muitas vezes a mídia acaba pegando as contradições. Porque o político ele tem que chegar ali, seja ele a Kamala, seja ele o Donald Trump, ele tem que chegar ali e falar um pouco do que as pessoas querem ouvir. E na hora que ele fala um pouco do que as pessoas querem ouvir, às vezes ele acaba caindo aí numa contradição no que ele disse num outro estado. Daniel, bom dia. 2 questões. Primeira delas, você disse que neste momento a Câmara, pelo menos no voto popular, destoa um pouquinho em relação ao Trump. E quando nós tínhamos o Biden como candidato democrata, isso não acontecia. Você acha que essa mudança da Câmara do Biden, aliás, pela Câmara, tem um pouco do dedo do Trump? O Trump quis antecipar demais aquele debate e acabou dando margem para os democratas perceberem e fazerem essa troca? E a minha segunda pergunta é mais simples. Você disse que está nos Estados Unidos. Eu queria saber em qual estado você está por causa do relógio aí atrás, que são 2 horas a menos que aqui. Eu fiquei curioso. Estou em Houston, Texas. Vamos lá, vou explicar então para vocês a questão da troca do candidato. Eu acho que foi uma antecipação absurda e completamente impensada e completamente não planejada, e eu tenho certeza que ela veio muito mais da insistência do Donald Trump, que o Donald Trump é assim, o jeito dele é assim, ele quer a coisa do jeito dele, da forma dele, na hora dele, ponto. Ele não aceita ser questionado pela equipe. Então eu tenho certeza que isso foi muito dele.
O Biden está cansado, o Biden está fazendo diversos palanques aí eleitorais, está viajando muito, está com um monte de problema aí com conflitos. Agora é a hora de fazer o debate, né? E aqui mesmo, com vocês, eu falei há um tempo atrás, eu acho que o Joe Biden não vai ficar. Eu acho que eles vão substituir o Joe Biden, seja pela Kamala com a Michelle Obama ou vice-versa, Michelle Obama com Kamala, tá? Eles acharam que a Kamala, que o Biden foi péssimo e aí resolveram substituí-lo pela Kamala Harris. Qual é o grande problema da Kamala Harris? Primeiro, ela tem uma carta na manga que ela ainda não trouxe nos debates, tá? Que é o fato do Donald Trump ter custeado, ter patrocinado a carreira dela inteira, desde a hora em que ela passou para a procuradora até a hora em que ela saiu candidata como governador, como possível candidata a governadora da Califórnia. E existem aí diversos relatórios, inclusive no imposto de renda do Donald Trump, as doações para a campanha da Kamala Harris, né? A última, inclusive, ele doou $5.700, se não me engano, foi quando ela foi candidata, quando ela era procuradora e foi candidata a governadora, pré-candidata a governadora. O que isso demonstra? Que Donald Trump estava apoiando Kamala Harris? Não, isso demonstra que Donald Trump estava criando um caminho para interesse, obviamente, das empresas dele, interesses profissionais dele, de financiar governadores ou políticos em vários estados. Isso é absolutamente normal em qualquer lugar do mundo. Você apoiar políticos dentro de um determinado estado onde você quer ter uma aproximação política melhor, porque você quer fazer uma obra grande ou alguma coisa nesse sentido, tá? Só que ela ainda não trouxe isso. E na hora que ela trouxer isso para a mídia, ela vai gerar uma série de questionamentos por parte do Donald Trump. Segundo ponto, Donald Trump, que acompanhou a carreira dela, obviamente, senão não teria financiado, Donald Trump sabe que ela era promotora. E como promotora, ela passou 20 anos da carreira dela dentro do tribunal do júri. Ele entrar num debate com uma advogada especialista em tribunal do júri como promotora pública estadual, ele sabia que não ia ser a mesma conversa com Joe Biden. Então eu acho que foi uma antecipação, um tiro muito mal dado do Partido Republicano fazer aquilo tão antecipadamente. Conversamos com Daniel Toledo, advogado especializado em relações internacionais, analisando as eleições acirradas ainda, embora essa pequena vantagem ou não, depende do ponto de vista de Kamala Harris, agora nessa quase reta final. Obrigada, Daniel. Bom fim de semana. Bom final de semana a vocês, um grande abraço. Obrigado.